conversar, circular pela igreja, quando a palavra é ministrada. Gênesis capítulo 18. Deus vai falar conosco. Que Deus abençoe aqueles que estão acompanhando, assistindo, ouvindo o nosso culto. Muita gente acompanha pela internet, depois assiste, no YouTube, assiste um DVD. Vamos lá, Gênesis 18. Posso ler? Que já encontrou, diga amém. Versículo 9 diz assim: disseram-lhe, como está Sara, tua mulher? E ele disse, que é Abraão, E ele disse, ei-la, aí está a tenda. E disse, certamente tornarei a ti por esse tempo da vida. Eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara a porta da tenda que estava atrás dele. E era Abraão e Sara já velhos, adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, aqui é o pensamento dela, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor, o Abraão, já velho? E disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, na verdade gerarei, eu ainda havendo já envelhecido? Versículo 14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo, não me ri, porquanto temeu. Ele disse, não digas isto, porque te ristes. E levantaram-se aqueles varões dali, e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Todos digam amém. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos. Fala conosco, Senhor, nesta noite. Fala com a igreja, fala com todos. Usa, Senhor, a minha vida com teu querer, a tua vontade, assim permite. Revela a tua vontade, Senhor, através desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Hoje nós vamos falar de Sara. Sara foi uma mulher que ela é bem conhecida, na história da Bíblia, porque ela foi mãe aos 90 anos. É algo que a gente não consegue imaginar hoje em dia, apesar do avanço da ciência, apesar de todo o avanço científico, a gente não consegue imaginar uma senhora aos 90 anos gerando um filho, Sara era uma mulher estéril, a vida inteira foi estéril. Ela recebeu uma promessa de Deus. E essa promessa, diz a Bíblia, que ela demorou mais de 20 anos para acontecer, que era a promessa de ter um filho. Não sei se tem algum microfone aberto em cima, mas se tiver, além do meu, se tiver, fecha para mim, por favor. Vamos lá. Então ela espera essa promessa por tanto tempo. E essa espera pela promessa fez Sara chegar a acreditar que ela não viveria a promessa. Às vezes nós esperamos uma promessa e nós começamos a ficar como Sara, achando que a promessa não vai acontecer, achando que Deus não vai cumprir aquilo que Ele prometeu para nós. Porque os anos foram passando, e conforme os anos iam passando, a promessa que lá atrás, 20 anos atrás, 25 anos atrás, a promessa que ela recebeu lá atrás, aos seus 65 anos,
Já era impossível, já era difícil. Aos 90 anos, essa promessa se torna impossível de acontecer. E conforme a promessa vai se tornando impossível, ela começa a descrer. Ela começa a achar que Deus duvidou. Ela começa a achar que o Deus que falou lá atrás, Deus não vai cumprir. E o interessante da história deste casal é que Deus falou algumas vezes com eles nesse período. Algumas vezes. Deus falou uma vez, falou uma segunda vez. Em todos esses anos de espera, foram poucas vezes que Deus falou com eles. É difícil isso. Porque nós aqui esperamos por promessas. E quando você começa a desanimar, você vem na igreja, Deus fala com você. Você sai daqui renovado. Não é verdade? Quem concorda com a Você sai daqui renovado. E às vezes Deus usa alguém aí para falar conosco, né? Um profeta, uma mulher de Deus, um homem de Deus, aí parece que a nossa fé, ela reaviva. Agora esse casal aqui não. Os anos foram passando, ela olhava para o seu esposo e ela via que ele estava envelhecendo. Ela olhava para ela, ela falava assim: estou velha. Daí dentro do texto tem uma pergunta, que é a pergunta que conduz toda a história de Abraão e Sara. Qual que é a pergunta? É a pergunta central. Existe alguma coisa impossível para Deus? Essa é a pergunta do texto. E é essa pergunta que eu me fiz lendo essa mensagem de hoje, escrevendo essa palavra de hoje. Foi essa pergunta que eu me fiz hoje. Será que quando eu olho para o meu problema, será que quando eu olho para a minha dor, será que quando eu olho para a dificuldade que eu estou passando, será que de fato eu estou vendo um problema muito grande a tal ponto de Deus olhar para o meu problema e Deus não ter o que fazer referente ao meu problema? Será que a crise que nós estamos passando, ela é maior do que o poder de Deus que pode ser manifestado? Será que a doença que hoje talvez está assolando alguém que você ama, alguém que você está orando, ou talvez até a tua vida, será que essa doença ela é maior do que o poder de Deus? Será que de fato existe alguma coisa que é difícil ou alguma coisa impossível para Deus? E antes de eu começar a pregar e desenvolver esse texto, eu já quero dizer para você que não existe nada que é impossível, nada que é grande, nada que é complicado para o meu Deus e para o teu Deus. Por isso, se hoje você tem alguma promessa, espere em Deus, pois Ele cumprirá a sua palavra em nome de Jesus. Você pode glorificar e exaltar o Senhor. E nós temos um casal aqui. Temos um casal aqui no texto. Um casal com características bem diferentes. Abraão e Sara, eles eram bem diferentes. Não era um casal parecido, era um casal diferente. Eu olho para minha esposa e eu vejo que nós somos bem diferentes. Bem diferentes. No sentido de relação com Deus, de espiritualidade, de fé, de vivência, de experiência de vida, forma de enxergar as coisas. E glória a Deus, porque um completa o outro. Ele é uma bênção na minha vida. E eu sou uma bênção na vida dela. Ela todo dia. Ela acorda às 5 da manhã. A primeira coisa que ela fala é agradecer a Deus pelo esposo. Olha assim. Todo dia. Eles eram diferentes. Que Abraão, ele quando recebeu essa promessa, ele acreditou no poder de Deus. Amém. Quem entendeu, diga amém. Amém. Sara também acreditou. É claro que ela acreditou. Mas Sara, ela tinha uma característica. Hoje eu vou pregar não de Abraão, vou falar de Sara. Sara tinha uma característica que talvez alguém aqui tenha, ou a maioria de nós. Sara era uma mulher ansiosa. E o desejo de ver a promessa acontecer
fez Sara colocar, já viu aquela expressão, os pés pelas mãos? Ela se enrolou, queridos. Porque a promessa era de um filho. E os dois queriam ter esse filho. Os dois oravam para viver essa promessa. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Mas demorou mais de 20 anos. Chega uma hora que ela não aguenta mais esperar. Eu vou fazer do meu jeito. E ela teve a ideia, não foi Abraão. Ela teve a ideia. Ela chama Abraão e fala assim: Abraão, faz o seguinte, eu vou te dar a minha serva. Ela tinha uma serva chamada Agar. Eu vou te dar a minha serva, você deita com ela e você tem um filho com ela. E o filho que você tiver com Agar, ele vai ser o meu filho, vai ser nosso filho. Quem entendeu? Diga amém. Na cabeça dela, Deus não ia dar o filho para ela. Na cabeça dela, Deus não era poderoso o suficiente para fazer ela e o seu filho e o seu esposo terem um filho. E Deus não precisa de ajuda, irmãos. Deus precisa, sabe do quê? Do nosso posicionamento de fé, esperando a promessa dele acontecer na nossa vida. Deus não precisa do meu jeito nem do teu jeito. Ele precisa do nosso posicionamento para que ele venha honrar a nossa fé, para que ele venha agradar, para que ele venha fazer a obra dele na nossa vida. Amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Amém? Ela traz problema para ela. Ela teve um filho, ou melhor, Abraão teve um filho para Agar. O menino se chamava Ismael. Os ismaelitas, hoje são os palestinos. Você sabe que judeus e palestinos, eles não se dão, né? Ou seja, são os ismaelitas e os descendentes de Isaac. Eles não se dão, é os dias de hoje. O que acontece? O Abraão tem um filho. Mas esse filho foi o problema. Porque quando Sara realmente gera a promessa, quando ela engravida, aquele menino virou uma perturbação na vida dela. Ela não queria mais Ismael dentro da casa. Mas não era uma bênção, pastor? Era uma bênção, mas virou problema. Então Sara, ela tinha essa característica. Ela era uma mulher ansiosa. Ela só conseguia enxergar o tamanho da dificuldade. Quantos de nós estamos aqui e vivemos uma vida infeliz, e vivemos uma vida angustiado? Por quê? Porque nós só estamos enxergando o tamanho do problema. Porque nós só estamos enxergando o tamanho da dívida. Nós só estamos enxergando o quanto aquela pessoa é difícil, é coração duro. Nós só estamos enxergando a dificuldade. Mas se você parar para pensar um pouco, você vai perceber que o Deus que nós servimos aqui, Ele é um Deus que criou os céus e a terra. Ele é um Deus que criou todas as coisas. Ele é um Deus poderoso para fazer uma grande obra na nossa vida. Por isso, para de focar no problema, pare de olhar para o tamanho do teu problema. Pense no tamanho do teu Deus, porque o nosso Deus, Ele é maior do que as nossas dores, os problemas, as nossas dívidas. Aleluia. Deus é maior do que tudo aquilo que vem para trazer perturbação na nossa vida. Creia nisso, em nome de Jesus. Você pode aplaudir e exaltar a Deus nessa noite. Aplauda o Senhor de forte. Ela só enxergou o problema. Ela só enxergou o desafio, irmãos. Os caras quis ajudar Deus. Ao invés de deitar e descansar e esperar Deus fazer, ela quis fazer do jeito dela. Terceira coisa, a relação que Abraão tinha com Deus era uma, e a relação que Sara tinha com Deus era outra. Eu percebo muito claro na história. Por quê? Quem já ouviu falar daquela passagem que Abraão foi sacrificar o filho Isaac? Quem já ouviu falar dessa passagem? Amém. Todo mundo.
Com quem que Deus falou? Deus falou com Abraão ou com Sara? Com quem, gente? Com Abraão, né? Deus não falou com o casal. Ó, vai lá vocês dois. Não, Deus falou com Abraão. Porque Deus sabia o que poderia pedir para Abraão e o que poderia pedir para Sara. Não sei, mas eu acho que se Deus tivesse pedido para Sara, ela não teria tido a mesma atitude que Abraão. Ele tinha uma relação com Deus muito especial. Poucos homens na Bíblia receberam o seguinte título: amigo de Deus. Amém. Fala com o seu irmão do lado assim: olha, tente ser amigo de Deus. Amém. Tenta ser, irmão, se você for amigo de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus, porque a relação que ele tinha com Deus era de uma fé tão grande, a tal ponto que ele acreditou que se ele sacrificasse seu filho, queimasse das cinzas, Deus poderia ressuscitá-lo. Amém. Era essa fé que Abraão tinha. Sara tinha uma outra forma de se relacionar com Deus. Por que Sara tinha uma outra maneira de se relacionar com Deus? Porque Sara era uma mulher que, se comparar a visão dela com a visão do Abraão, ela tinha uma visão limitada. Abraão via Deus como Deus, o Deus que age no impossível. Sara, ao contrário, era uma mulher muito mais racional que Abraão. Para ela, Deus agia naquilo que ela estava enxergando. Amém. Algumas pessoas precisam ver para crer, outros não. Outros acreditam pela fé. Quem entendeu, diga amém. Abraão acreditava pela fé, Sara não. Aparecem 3 anjos na casa de Abraão, tenda de Abraão. Abraão estava do lado de fora da tenda, Sara estava do lado de dentro, e os anjos chamaram Abraão. E os anjos falaram para Abraão acerca da promessa. E quando Abraão ouviu aquela palavra, o coração dele se encheu novamente de esperança. Quem entendeu, diga amém. Sara ouviu os anjos conversando com Abraão. Ela estava no lado de dentro da tenda. E Sara, outra característica, Sara era curiosa. Pergunte para quem está ao seu lado: você é curioso, você é curiosa? Tem gente que é muito curioso, né? Tem gente que eu só observo, né? Fica só ali, você está conversando, a pessoa está ali só olhando assim, né? Tá lá no celular, outra pessoa está assim, ó. O que foi? Nada? O olho quase. Eu dei um bug, né? Tem um olho desse tamanho, fica ali, tem um bug assim olhando, né? E olhando assim. Abraão conversando com os anjos, Sara assim, ó, na porta, só ouvindo. Quem entendeu, diga amém. Daí o anjo fala assim para Abraão: olha, Abraão, e Deus manda te dizer que a promessa do filho está de pé, ele vai cumprir na tua vida. Sara do lado de dentro ouviu assim, atrás da cortina. Sabe o que ela fez? Ela começou a dar risada. Por quê? Porque ela não acreditou na promessa. A diferença de Abraão e de Sara é que Abraão acreditou na promessa. Sara, ela começou a rir de Abraão. Ela começou a rir da situação. Existem pessoas que, se souberem da promessa de Deus na minha vida e na tua vida, elas vão até rir, porque elas vão achar que não vai acontecer, elas vão achar que a promessa não vai se cumprir. Mas deixa quem quiser rir, deixa quem quiser zombar, deixa quem quiser desacreditar. Se Deus prometeu, Ele cumprirá a promessa dele na tua vida, em nome de Jesus. Só quem crê, bate palma, adora, exalta o Senhor. Deixa quem quiser rir de você, queridos. Porém, Abraão e Sara, eles tinham relações com Deus bem diferentes uma do outro. Abraão tinha fé, Sara era uma mulher muito mais racional, uma visão limitada. Isso foi um fator decisivo aqui no texto. Porque Sara, a Bíblia fala que quando ela riu, ela falou para ela, versículo
versículo 12.